Gente, eu quero agora trazer uma situação e um tema que está pegando bastante e que dominou muito o debate nas últimas semanas. O STF já tem maioria de votos para condenar a cabeleireira que pichou, perdeu mané na Estátua da Justiça. A Débora. Vamos então com a Janaína Camelo. A questão é que os ministros divergem em relação às penas. Como que deve se encaminhar daqui para frente, então, essa decisão, hein, Janaína? Conta tudo para a gente. Pois é, Evandro, o julgamento que está acontecendo no plenário virtual, né? Começou hoje, vai até o dia 6 de maio, na primeira turma. A primeira turma tem 5 ministros, então 4 ministros já votaram e aí, como você disse, cada um propõe uma pena ali diferente. Na verdade, o relator e o ministro Flávio Dino propõem aí a mesma pena. Então, é o seguinte, só para entender, quais são essas penas propostas até agora? 14 anos de prisão é a proposta do relator, do ministro Alexandre de Moraes, foi acompanhada pelo ministro Flávio Dino. 14 anos de prisão por 5 crimes, que é golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Porque o relator, o ministro Alexandre de Moraes, só para entender, ele alega que ela não só pichou ali a estátua, né? Que ela também, há provas ali, indícios suficientes de que ela participava, por exemplo, dos acampamentos em frente ao QG do Exército que pediam intervenção militar. E ela tinha contatos ali com esses manifestantes via WhatsApp durante muito tempo, ela manteve esse contato, né? Um tipo de organização. E que ela, junto com os outros manifestantes, no dia 8 de janeiro, então, tentou depor o governo legitimamente eleito. Essa é a alegação do relator, acompanhado do ministro Flávio Dino, então. O ministro Luiz Fux, que é quem, inclusive, interrompeu esse julgamento, né? Depois ela acabou indo para a prisão domiciliar, enfim. Ele propõe uma pena de 1 ano e 6 meses. Ele entende que ela somente praticou o crime de deterioração do patrimônio tombado. O restante, ela não seria autora dos outros crimes. O ministro Cristiano Zanin, ele propõe uma pena de 11 anos, uma pena média ali de 11 anos de prisão, porque ele entende que ela cometeu todos esses 5 crimes, sim, mas com ações diversas, não com uma única ação, porque se fosse com uma única ação, cometendo todos os 5 crimes, essa pena poderia ser maior, a esses 14 anos. Agora só falta a ministra Carmen Lúcia votar. Se ela votar acompanhando o ministro relator, aí já são 3 votos pela condenação a 14 anos de prisão. E aí o julgamento também é encerrado e Débora Rodrigues ali, ela fica condenada a cumprir essa pena de 14 anos. Se ela der uma outra sugestão de pena, aí o quadro é diferente. O que acontece? Provavelmente se suspende esse julgamento para proclamar um voto médio entre todos os ministros e aí se convoca uma sessão presencialmente ali na primeira turma. Os ministros tentam entrar num acordo para um voto médio. Mas fato é que esse julgamento ele vai até o dia 6 de maio, Evandro. Então, a ministra Carmen Lúcia, ela tem um bom tempo aí para pensar sobre o voto dela e apresentar no plenário virtual. Obrigado pelas informações, Janaína. Bom trabalho para você. Agora, 5h30, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, daqui a pouco vocês estão de volta. Nas outras plataformas seguimos. Tem várias questões para a gente analisar. Eu queria começar pela divergência em torno da pena, da dosimetria, essa palavra que ficou tão comum nos últimos tempos, desde que esses julgamentos começaram. Porque há uma divergência gigantesca, né? Ministro Alexandre de Moraes, acompanhado do ministro Flávio Dino, entendem que 14 anos são necessários para punir a Débora por aquela atitude no 8 de janeiro. O ministro Zanin vê a necessidade de 11 anos. E o ministro Luiz Fux, 1 ano e 6 meses. Há uma diferença imensa entre o entendimento deles. Até porque, para parte dos ministros que contesta a dosimetria, entende que não há provas suficientes de que a Débora teria participado de todos os atos, ou seja, pichado lá o Perdeu Mané, depois invadido também a sede dos 3 poderes, quebrado as obras, quebrado vidros, participado como um todo daquelas ações que levaram também à condenação de vários outros manifestantes do 8 de janeiro. Como você entende, Segre, que essa divergência vai ser sanada num diálogo, numa articulação durante o julgamento dos ministros? Eu não sei como funciona o rito dentro do Supremo Tribunal Federal para delimitar qual seria a pena correta.
Mas estamos falando de um... Vai depender do voto da Carmen Lúcia agora. Falta. Mas 14 anos e 2 meses, o ministro Alexandre de Moraes acompanhado pelo Flávio Dino. Aí você tem 1 ano e pouco o ministro Fux. Não estamos falando de diferença de meses. Estamos falando de 14 anos contra 1. Eu fico imaginando ela e a defesa dela agora acompanhando o desfecho desse julgamento, porque eles estão lançados à sorte completa, né? Ou é 1 ano e 6 meses ou 14 anos de condenação, de prisão. Não, e aí você vê que mesmo esse delito que se imputa através da sentença do ministro Fux de depredação ao patrimônio, eu não consigo enxergar qual foi a depredação com uma questão que saiu com água e sabão. Não vejo uma depredação. Depredação é o que aconteceu com o Borba Gato. Isso é depredação. Depredação, quando sai com água e sabão, não me parece que seja depredação. Mas mesmo assim, tenho certeza absoluta que a defesa da Débora dos Santos vai falar assino embaixo. 1 ano e 6 meses, já passou 2 anos. Você acha que isso se aplicaria também ao relógio que foi destruído, que era considerado patrimônio público, etc.? Não. Aí é depredação. Aí sim é depredação. Mas a Débora não participou nisso. Não tem uma única prova de que ela tinha ingressado a nenhum dos prédios dos 3 poderes. Nenhuma prova que ela tenha ingressado. Se atribui que ela participou, segundo o que manifesta a sentença, das reuniões frente aos quartéis. Mas isso não configura um delito por si. Sabe que tem um elo de conexão em que a pessoa estava aí, tinha um líder com armas, enfim, com um monte de coisas que vinculam todos esses atos e defendem que a organização criminosa armada é com arma. Não é pela potencialidade de você roubar uma arma de alguém que estava aí e que tem uma arma. Isso não é uma organização criminosa armada, até porque quem detentava a arma nesse momento era a autoridade policial, que tem a permissão de usar uma arma. Então, pelo menos pela primeira vez em todo o processo, mostra uma dissidência entre os ministros, identificando que, segundo alguns ministros, e me refiro a Fux, está entendendo que a dosimetria está sendo muito exagerada. E isso já é bom, é válido, porque abre um debate dizendo como pode ser que um ministro identifique uma pena de 1 ano e 6 meses e outro 14 anos e 2 meses. É muito distante uma da outra. Acabei de ver uma atualização aqui, já está saindo em vários portais também, que a ministra Carmen Lúcia acompanhou o voto do relator, Alexandre de Moraes, ou seja, a maioria vota por condenação de 14 anos para a cabeleireira Débora. Até o meu comentário ia dizer exatamente isso, que a ministra Carmen Lúcia costuma votar junto com Alexandre de Moraes, né? Então, nenhuma surpresa. Agora, tem uma dúvida, né? Se o 8 de janeiro foi ou não golpe, se foi uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Se há essa dúvida em relação ao 8 de janeiro, o que dirá, então, da Débora, né? Qual é a prova material e concreta de que ela tentava um golpe ou a abolição do Estado Democrático de Direito? Não tem, materialmente falando, concretamente falando, né? Qual é a prova cabal? Não tem ilações, tem hipóteses. Então, a gente não pode colocar uma pena máxima, dado que não tem toda essa prova, Evandro. E o que mais chama atenção é que a gente olha para a sociedade e aí a gente vê traficante, estuprador, assassinos, gente que cometeu latrocínio, que virou uma epidemia nas grandes cidades, que não tem penas nessa magnitude. E aí você vê a pena do batom, 14 anos. Quer dizer, alguma coisa está muito errada na nossa sociedade. Felipe Monteiro, quero ouvir tua análise com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, assim, são coisas diferentes. Vamos lá. A nossa legislação, ela considera que tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito é mais grave que homicídio e latrocínio. Então, assim, é natural que um crime dessa monta seja mais grave que o crime de homicídio e latrocínio mesmo, tá? Eu não estou falando que o caso da Débora é um caso especificamente de golpe de Estado. Claro que não, mas sim, mas a nossa legislação, o nosso marco jurídico legal, ele vai para esse caminho. E eu até entendo que seja assim, né? Então, assim, o primeiro ponto é esse. Então, não dá para comparar. Então, esse argumento retórico que parte da oposição coloca, homicida tem pena menor do que a Débora, quem faz tráfico de drogas tem pena menor do que o pessoal do 8 de janeiro, é um argumento que não se sustenta, porque a gravidade do crime de atentado ao Estado Democrático de Direito é maior mesmo, né? Sim. Agora, a questão aí que é o seguinte, né? Um ponto que eu vejo poucas pessoas explorando é a comprovação do dolo, né? O que seria o dolo? Seria a vontade direta de cometer aquele crime, tá? Eu falei isso. Então, ao colocar essas milhares de pessoas falando que é tentativa de golpe na mesma bacia,
sem mostrar a conduta direta que essas pessoas teriam para efetivamente dar o golpe de Estado, está errado. Está errado. Então, assim, a Débora efetivamente tentou dar o golpe de Estado ou não? Né? Ao que tudo indica, não. Nas provas que tem nos autos, não. Não mostra ela trocando mensagem com o líder da manifestação. Qual líder? Qual líder? Líder da manifestação querendo dar o golpe de Estado. Ou seja, tem tantas pessoas com vontade diferente naquele grupo de manifestante que não dá para você colocar todo mundo na mesma bacia e falar assim, todo mundo quer dar o golpe de Estado. Claro que não, né? E aí tem um ponto, Cine, que eu gosto de falar sempre assim, quando eu sou uma pessoa garantista, né? Eu sempre prezo pela garantias dos direitos fundamentais de todo mundo. Então, quando eu vejo um ministro dando pena de 17 anos e outro de 1 ano, tão discrepância, na minha opinião, tem que privilegiar, né? E tem que colocar como a pena adequada, não aquela pena maior, a pena menor. Até porque indúbio para o réu, né? Se tem a dúvida em especificar, em precisar qual que é a pena da Débora, né, que pichou, perdeu Mané na estátua, não é? Que seja a menor pena, não a decisão da maioria em relação à pena em si. Essa, na minha opinião, é a interpretação que tem que ser dada pelo Supremo Tribunal Federal. E para você, Zé Maria Trindade, como fica agora com essa decisão da ministra Carmen Lúcia? São 14 anos. Ela, ministro Flávio Dino e ministro Alexandre de Moraes votam de maneira igual. Olha, a Débora se transformou em símbolo, numa espécie de retrato, né, do que está acontecendo nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal. É o debate que se tem politicamente sobre essa história do batom na Temis, né? Uma peça chamada A Justiça, uma obra de arte do Sesquiate, uma obra de arte muito bonita, colocada em frente ao Supremo Tribunal Federal, chamada A Justiça, que simboliza a Temis, que é a deusa da justiça. E aí ela escreveu de batom, né? Perdeu o Mané, mas esta é a foto. Eu queria explicar exatamente essa história. Não é assim de que os ministros vão definir entre 1 ano ou 14 anos. Não é assim. Os juízes vão definir se ela deve ser condenada em todas as acusações que o Ministério Público imputou a Débora. Então vamos lá. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso é um julgamento, né? Aí 4 a 8 anos de prisão. Aí os juízes definem, né? 4 a 8 anos, ou pena mínima de 4, máxima de 8,5. Golpe de Estado, aí a punição vai de 4 a 12 anos. Aí os ministros vão definir ali entre 4 a 12 anos. Associação criminosa, aí de 1 a 3 anos. Associação criminosa, de 1 a 3 anos. Dano qualificado, que é diferente daquele do patrimônio tombado. Esse dano qualificado é de 6 meses a 3 anos. Então, os ministros vão definir entre pena mínima de 6 meses a 3 anos. E deteriorização do patrimônio tombado, que eu acho dúbio. Dano qualificado, para mim, é a mesma coisa de deteriorização do patrimônio tombado. Para mim é a mesma coisa. Então, assim, essas são as acusações contra a Débora, né? Então vamos lá. O Fux, ministro Luiz Fux, ele entendeu que deve condenar a Débora. Todo mundo sabe que sim, está provado, que ela escreveu na Temis. Mas por dano qualificado. Nem sei se seria qualificado porque não houve um dano permanente. Foi um dano, mas não um dano permanente. Isso aí foi retirado. Quem vai lá na Temis hoje não vê nada escrito lá. Então essa condenação sim. Agora, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, não. Golpe de Estado, a Débora não fez isso. Associação criminosa, eu não sei porque a lei diz que associação criminosa, cada indivíduo tem uma função. E qual era a função da Débora? Não vejo ela nessa associação criminosa. O dano qualificado eu não vejo também, né? Talvez até a deterioração do patrimônio público, do patrimônio tombado, e sim. Então seria essa condenação que vai uma pena de 1 a 3 anos de prisão e que o ministro Luiz Fux preferiu 1 ano e meio, né? Quer dizer, metade da pena máxima. Então, só para desmistificar, é isso. Ela não está sendo condenada a 14 anos porque escreveu de batom,
mas porque os ministros estão entendendo que ela deu golpe de Estado, participou de organização criminosa e tal, e soma 14 anos. Mas eu não acho que ela deve ser condenada nos outros crimes, mas sim nesse crime aí, que a pena máxima é de 3 anos, e que o ministro Luiz Fux entendeu que, por ser uma agressão que não é permanente, deu 1 ano e 6 meses. E ela é o símbolo da resistência e do pedido de perdão, né, de outras penas. Ô Felipe Monteiro, essa discussão sobre a sobreposição de penas e crimes, ela veio à tona com essa história envolvendo principalmente os crimes de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, ou seja, você somar penas de crimes que seriam muito parecidos ou iguais. Como é que você avalia a maneira como o Supremo Tribunal Federal utilizou, então, os 2 crimes, somando dentro das penas máximas aquilo que eles entendem que era necessário para chegar a 14 anos, claro, colocando também os outros crimes que foram imputados a Débora? Não, essa é uma questão jurídica, teve um debate jurídico longo também no STF sobre esse assunto, né? Se um crime absolveria o outro ou não, né? Porque a pessoa que tenta dar o golpe de Estado, teoricamente, já tenta também abolir o Estado Democrático de Direito. Né? Então, um crime já estaria dentro do outro. Né? E aí tem uma discussão grande se a pena se somava uma com a outra, né? Se é concurso material, sob o aspecto jurídico, né? Ou se um crime absolve o outro. Infelizmente, né, na minha opinião, porque na minha opinião é o caminho errado, né? Eu tenho uma interpretação completamente diferente da que foi o STF. Né? Infelizmente, o caminho foi para a acumulação de todos esses crimes, né? E aí acumulou todas essas penas que o Zé Maria colocou, especificou cada uma delas, né? Atentado ao Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, depredação de patrimônio público, organização criminosa. Que também é outro problema também, porque, por exemplo, porque as pessoas estavam ali, esse é o grande problema que eu vejo, né? As pessoas estavam ali como uma massa, né? Mas não é uma massa uniforme, era uma massa, na minha opinião, heterogênea ali. Tinha pessoas que estavam ali de fato para se manifestar contra o governo, tinha pessoas que estavam ali de fato para depredar o patrimônio público, tinha pessoas que eu acho que, inclusive, queria dar o golpe de Estado mesmo. Né? Estava esperando o Exército chegar ali e aproveitar aquela manifestação para, de fato, dar o golpe de Estado. Né? Só que não dá para você pegar todas essas pessoas e falar que todo mundo ali estava com a mesma vontade, né? Com a mesma conduta, né? Querendo dar o golpe de Estado. Claro que não, claro que não. E aí, na minha opinião, que o STF errou a não especificar qual que é o dolo, qual que é a vontade, qual que é a intenção específica da Débora em participar do 8 de janeiro, não é? E aí colocou ela como membro de organização criminosa armada e, mais do que isso, né, querendo dar o golpe de Estado. E aí teve essa pena muito grande. É muito difícil se justificar para qualquer pessoa como que uma pessoa que escreve de forma transitória, não permanente, né, numa estátua, perdeu o Mané, tem uma pena de 14 anos de prisão. Né? Não tem nenhum sentido e uma lógica isso. Quer arrematar algo, Segré? Não, sim, quando começou o processo contra as pessoas, eu interpretei erradamente, agora vejo que errei, que era uma tentativa de coibir que as pessoas se manifestem na via pública. Na minha opinião, nesse momento era, temos que dar o exemplo, não saiam, porque se vocês saírem podem ser acusados de abolição do Estado de Direito e todos aqueles crimes que estão sendo imputados. Hoje eu vejo que não. E tem uma lógica nessa interpretação que eu estou descobrindo agora de colocar tantos anos de prisão, porque se não colocarem tantos anos de prisão, cai por terra essa demonstração teórica, segundo o STF, que teve realmente uma tentativa de golpe de Estado. Na minha opinião, parte do judiciário e provavelmente do governo Lula sabiam que tinha uma existência de uma minuta, que não sabemos exatamente o que ele planteava, mas que tinha uma conjectura de algumas pessoas do governo anterior para que o presidente Lula não assumisse. Mas precisava algum exemplo concreto, precisava ser mostrado que isso ia terminar com a união de muita gente tentando ir lá e pedir que o governo termine. Isso demonstra porque durante 10 dias que o governo novo do Lula estava no comando com o monopólio da violência, no bom sentido, a violência partindo das forças de segurança. Não foi nos quartéis e pediu que essas pessoas saíssem dos quartéis, porque ele tinha a possibilidade de fazer. Por que não fez? Porque era toda uma armação, e eu vejo isso agora, para que fosse feito essa manifestação
30 avisos, notificações da BIM indicando o governo. Gente, está tendo muito ônibus indo para Brasília. 30, nenhuma. E bastava cortar 3 acessos para que ninguém chegasse na Praça dos Três Poderes. Mas se essa manifestação do dia 8 de janeiro não tivesse existido, tudo isso que nós estamos hoje vendo dessa tentativa de golpe de Estado teria ficado numa tentativa através de uma minuta. Isso que eu vejo agora. Não era uma vontade para que a gente não saia na rua como interpretei no começo. Não, era para tentar argumentar e sustener uma narrativa que hoje está sendo colocada através das sentenças.